Fechou, galera. Bom, vamos dar início então ao tema filtração glomerular. Beleza, galera. Antes de mais nada, é preciso que nós nos atentemos às características da barreira de filtração glomerular. Quando nós falamos sobre os vasos sanguíneos da circulação, nós mencionamos sobre as camadas que as artérias possuem, que as arteríolas possuem, que os capilares possuem. Eu quero que vocês recordem, pessoal, que tanto as artérias quanto as arteríolas têm um número maior de camadas e possuem músculo liso. E já os capilares possuem apenas endotélio. Então, quando nós falamos dos capilares sistêmicos, nós falamos isso, né? Que eles só têm endotélio, enquanto as artérias possuem túnica média, ou túnica íntima, túnica média e túnica adventícia, né? E os capilares sistêmicos só têm endotélio. Quando a gente fala dos capilares glomerulares, eles terão algumas camadas a mais. Porque os capilares glomerulares, pessoal, eles são revestidos por uma camada epitelial, tá? Só isso já daria uma camada a mais. E entre essa camada epitelial e o endotélio, que na sua natureza ele já teria, ainda há uma outra camada, né? Que é a membrana basal, tá bom? Nesse sentido, pessoal, por quê, né? Qual o porquê disso? O porquê disso é para que a filtração por parte dos capilares glomerulares seja extremamente seletiva, tá? Vamos entender como? Então, tá, já entendemos a primeira parte. Os capilares sistêmicos só têm endotélio, então, enquanto os capilares glomerulares têm endotélio, membrana basal e uma camada epitelial. Beleza. E quais são as características dessas camadas? Pessoal, o endotélio desses capilares, ele terá poros muito grandes, tá? Então, o endotélio do capilar glomerular, ele filtra praticamente tudo. Filtra água, né, solvente, solutos, proteínas, só não filtra células. Então, praticamente tudo passa pelo endotélio dele. Para quê? Para que a taxa de filtração seja alta. Beleza. Só que aí chega a membrana basal desse capilar glomerular e fala assim, ó, eu quero que minha filtração seja alta, mas eu não quero filtrar proteína. Por quê? Porque proteinúria é um problema, pessoal. A gente precisa de proteína na circulação, a gente não precisa de proteína na urina. Então, quem regula isso principalmente é a membrana basal. A membrana basal, pessoal, tem três camadas, né? Tem uma camada interna, né? Média e externa. A camada interna dessa membrana basal ela é chamada de lâmina interna rara, lâmina rara interna. Depois você tem a camada média e a lâmina média, né? E a lâmina rara externa. A união dessas lâminas forma uma barreira para impedir que as proteínas sejam filtradas. Então, as proteínas param aqui, ó, na membrana basal. E todo o restante que foi filtrado permanece sendo filtrado. Então, qual que se for para a gente elencar a principal membrana responsável por dar seletividade à filtração do capilar glomerular? A principal membrana poderia ser dita como a membrana basal, tá? Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Filtra endotélio, né? O endotélio filtra tudo menos células sanguíneas. Células sanguíneas, né? E quando a gente fala da membrana basal, a gente fala filtra tudo menos proteínas. Ah, por que que você não coloca aqui células? Porque as células já foram barradas no endotélio, né, pessoal? Então não está passando célula para a membrana basal, está passando para a membrana basal proteína e ela vai barrar a filtração de proteína. E por fim, ainda há um epitélio que reveste esse capilar glomerular
E esse epitélio tem características interessantes, que são os processos pediculados, né, denominados de podócitos, né, que são ligados à membrana basal pelos denominados pedicelos, tá? Então, o epitélio que reveste os capilares glomerulares, ele é formado através de processos pediculados, também sendo chamado de podócitos, e estão ligados à membrana basal através dos pedicelos, que estão aqui. E entre esses processos pediculados, pessoal, são formados fendas de filtração, né? Fenestrações ou fendas de filtração. E essas fendas de filtração são mais uma barreira à proteção são mais uma barreira para a seletividade da filtração, melhor dizendo. Né? Eu ia falar para a proteção da filtração de proteína. Aí vocês iriam me perguntar, ô Enzo, mas por que proteção à filtração de proteína se a membrana basal já barrou? Pois é, pessoal, só que podem ocorrer alterações que a membrana basal falha nessa barragem, né? E aí você precisa contar com mais uma proteção para a filtração das proteínas, que são essas fendas, que são fendas de 0,5 a 0,6 nanômetros, tá? Opa, nanômetros, né? Nanômetros. São fendas muito pequenininhas que impedem a passagem de proteínas, tá bom? Então, é mais uma estrutura para tornar seletivo essa filtração. E eu quero que vocês percebam, pessoal, que nessa imagem a gente tem aqui ó, o lúmen capilar, né? É como se a gente tivesse aqui, né, o capilar, aqui o glomérulo, né? Aqui ó, é esse espaço aqui, no interior desse capilarzinho aqui. E aqui, esse espaço branco, é já dentro do glomérulo aqui, tá bom? Já é dentro da cápsula de Bowman aqui, tá bom? Então, aqui é dentro da cápsula de Bowman e aqui é no interior do vaso glomerular, tá? Aí aqui você tem o endotélio, sendo a primeira camada, membrana basal e os podócitos, pedicelos, que já estão em contato com o espaço de Bowman, tá? Aqui, ó, para vocês verem, é a cápsula de Bowman. Tudo isso aqui é cápsula de Bowman, tá? Show de bola. Uma outra característica muito importante que precisa ser levada em conta é a carga negativa presente em glicoproteínas que estão espalhadas no endotélio, na membrana basal e nos processos pediculados. Essas cargas, pessoal, são muito interessantes, porque essas cargas elas vão ser mais um fator protetor à filtração de proteína. Porque, veja, as proteínas circulantes elas têm uma carga majoritariamente negativas. Então, quando você tem glicoproteínas presas no endotélio, glicoproteínas presas na membrana basal, glicoproteínas presas nos processos pediculados com uma carga negativa, isso serve como um fator de repelidor de proteínas que também têm carga negativa, certo? E por conta disso, pessoal, aqui cria-se um outro processo que é de que cátions são mais facilmente filtrados do que ânions, tá? É uma outra característica. Como você tem essas glicoproteínas negativas, que têm o principal papel de bloquear a filtração de proteínas, os cátions são mais bem filtrados do que os ânions, porque os cátions são atraídos pela carga negativa e os ânions são repelidos. Entretanto, é válido ressaltar que Na+ é um cátion, Ca+ é um cátion, K+ é um cátion. Só que Cl- é um ânion, HCO3- é um ânion. Esses íons aqui, pessoal, não sofrem interferência alguma dessa carga negativa que está presente na membrana do capilar glomerular. Não sofrem. Por quê? Porque são moléculas muito pequenas, tá? Essa questão da carga negativa só é aplicada para moléculas maiores. Para íons pequenos assim, isso não altera em nada a sua taxa de filtração, tá bom? Entendido como que funciona... Perdão, solucei aqui. Entendido como que funciona a barreira de filtração,
Agora, nós podemos já passar para o processo de filtração propriamente dito, tá? Olha, pessoal, a filtração glomerular, então. Pelo que ela é determinada? A gente já falou. Pelo balanço das forças hidrostáticas e coloidosmóticas. Nós falamos isso um pouco atrás. Pelo coeficiente de filtração capilar. Pela carga negativa da barreira dos capilares glomerulares. Nós falamos isso anteriormente. E pelas forças de Starling. Então, vamos retomar aqui a nossa fórmula para que fique muito bem consolidado. Então, taxa de filtração glomerular é igual a constante de filtração multiplicado pela subtração da pressão hidrostática, tá? Eu vou colocar o Hzinho aqui para vocês lembrarem, que é a pressão hidrostática do capilar glomerular menos a pressão hidrostática do espaço, de Bowman, e tudo isso ainda menos a pressão coloidosmótica de onde? Do capilar glomerular. Essa é a nossa fórmula da taxa de filtração glomerular, tá bom? Ou seja, isso aqui demonstra o balanço das forças hidrostáticas e coloidosmóticas, demonstra o coeficiente, demonstra as forças de Starling, né? E a carga negativa da barreira, pessoal, dos capilares glomerulares, contribui também para esse processo de filtração. Show de bola! Aí, aqui eu trouxe para vocês uma imagem, essa imagem é excelente, tá? Porque ela traz os valores do fluxo sanguíneo e os valores da filtração glomerular. Por quê? As fontes trazem para nós, pessoal, que o fluxo plasmático renal, ele representa mais ou menos ali 22% do fluxo sanguíneo corpóreo total, tá? E a filtração glomerular representa 20% do fluxo plasmático renal. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: de todo o fluxo sanguíneo que chega através da arteríola aferente, 20% é filtrado e os outros 80% seguem através da arteríola eferente para fazer parte do fluxo sanguíneo capilar peritubular e, posteriormente, do fluxo sanguíneo venoso, tá? Então, vamos anotar isso aqui? Ó, de 100% do fluxo plasmático renal, 20% é filtrado e 80% vai para os capilares peritubulares. Certo? Isso aqui é muito importante que vocês se atentem, beleza? E essa imagem traz isso para nós, ó. 625 ml é o seu ml por minuto, né? O fluxo plasmático renal fisiológico é esse, 625 ml por minuto. Desses 625 ml, 125 é filtrado a cada minuto. Então, você tem a taxa de filtração glomerular fisiológica de 125 ml por minuto, tá? Isso é justamente 20% do fluxo plasmático renal. Beleza, pessoal? E aí, 125 é filtrado e os outros 500 ml, né, que advieram, né, não existe essa palavra não, que são advindos do fluxo plasmático renal, os outros 500 ml seguem pela arteríola eferente e passarão a compor a circulação peritubular. Fechou? Show de bola, então. Então, entendemos isso, que o fluxo, que a filtração glomerular corresponde a 20% do 20% é filtrado. Então, 20% do fluxo plasmático é filtrado, né? Show de bola. Isso é muito importante. Beleza. E essa imagem traz para nós ainda uma outra informação, galera. Que dos 125 ml que são filtrados, 124 ml são reabsorvidos. Olha só que bacana. São reabsorvidos para onde?
para os capilares peritubulares. Beleza? Isso aqui, pessoal, a gente está pensando em uma unidade, né, de néfron. A gente sabe que, em média, são filtrados cerca de 180 litros por dia, certo? 180 litros por dia. Olha que coisa, é muita coisa, né? Se a gente converte 180 litros para ml, dá 180 mil ml são filtrados por dia. Olha que coisa. E se você pega 180 mil e divide pela quantidade de néfrons existentes, dá justamente esse 125 ml filtrado por cada néfron, né? Dá mais ou menos essa quantidade aí. Então, pessoal, isso é muito importante, porque, veja bem, dos 125 ml que são filtrados, 124 ml são reabsorvidos e a excreção urinária é de 1 ml por minuto. A gente considera que cerca de 1.400 ml de urina são formados por dia, né? Então, nós formamos cerca de 1.400 ml de urina por dia, né? E que vai dar mais ou menos a mesma coisa, né? Ó, se você pega que um dia tem 24 horas, né? 24 vezes 60 minutos, a gente tem um total aqui de quanto? Quantos minutos? 1.200, né? Mais 240. Dá 1.440 minutos. Se a gente tem 1.440 minutos em um dia, 1.440 minutos vezes 1 ml, quanto que dá? Dá exatamente os 1.400 ml de urina por dia que são formados, tá? E dá também os 180 litros de urina, porque se são 125 ml por minuto, basta você pegar 125 e multiplicar por 1.440. Vocês vão ver que vai dar os 180 litros, né? Ó, vou até fazer aqui no meu celular, para eu não estar passando vergonha. 1.440 vezes 125, exatamente, 180 mil ml, que é a mesma coisa que 180 litros. Então, vamos anotar esses valores? O rim filtra 180 litros por dia e excreta 1.440 ml por dia. Então, você forma 1,5 litro de urina por dia, porém, seu rim está lá bombando, filtrando 180 litros de substâncias por dia, beleza? E qual a importância dessa reabsorção intensa, pessoal? A importância, pessoal, é para que você excrete apenas aquilo que não é mais necessário, né? Que você excrete apenas metabólitos, né? Advindos do metabolismo dos alimentos, do metabolismo de medicamentos, né? Que você excrete apenas ácidos, bases, né? Você excrete apenas o sal em excesso, beleza? E reabsorva tudo aquilo que é importante. Então, o que vai ser reabsorvido aqui? Aqui vai ser reabsorvido água, aqui vai ser reabsorvido glicose, aqui vai ser reabsorvido aminoácidos, né? Por quê? Porque você não quer perder isso na urina, beleza? E lembre-se o seguinte, o glomérulo filtra tudo, menos proteínas e células sanguíneas. Todo o resto é filtrado. Então, aqui é filtrado glicose, aqui é filtrado aminoácido, aqui é filtrado íons como sódio, cloro, potássio, né? E você não pode perder essa substância, senão você perde nutrientes importantes para o seu corpo e você perde íons que fazem parte também da composição corpórea que vão afetar a homeostase corpórea, tá bom? Então, aqui é só um breve entendimento para vocês compreenderem como que funciona, tá? O sistema de filtração. Então, 20% do fluxo plasmático é filtrado, desses 20%, 99% é reabsorvido, né, pelos capilares peritubulares, aqui ó, capilar peritubular, tudo, praticamente 99% é reabsorvido,
e 1% dos 20% que foi filtrado é excretado em forma de urina. Show de bola. E quais que são, então, os determinantes da filtração glomerular? Nós já falamos, pessoal. Os determinantes dessa filtração glomerular serão as forças de Starling, tá? Há alguma divergência entre o Guyton e o Linda, tá? O Guyton traz, e que é o mais correto, que a pressão hidrostática glomerular ela é de 60. Já o Linda traz que é uma pressão de 45. E a pressão coloidosmótica que o Linda traz, ele fala que é uma pressão coloidosmótica de 19, né? O Guyton já fala que é 32. E a pressão da cápsula de Bowman no Linda fala que é 10 e o Guyton fala que é 18, tá? Mas isso é um detalhe, né? O que importa é que, no final das contas, todos os dois trazem que a pressão líquida de filtração, ou seja, a pressão efetiva de filtração é de 10, tá? O Linda também dá 10, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver, 19... Não, o Linda dá um pouquinho mais. Dá uns 16, alguma coisa assim. Eu não lembro se eu falei todos os valores exatos, mas fato é que tem essa divergência, sabe? Aqui eu sei que é 60, lá é 45, aqui é 32, lá é 19, aqui é 18, lá é 10. Então, lá vai dar uma diferença boa. Lá vai dar uns 20 e poucos de pressão líquida de filtração, né? E aqui vocês podem ver que a pressão líquida de filtração dá 10. Mas isso é um detalhe. O importante é que haja a pressão líquida de filtração. Por quê? Porque é essa pressão líquida de filtração que garante que ocorra a filtração glomerular. Tá bom? Não se preocupem com os valores são detalhes. Mas se for para gravar, gravem os valores presentes nessa imagem. Não se preocupem com esse detalhe que eu falei para vocês do Linda, não. Eu só estou trazendo a título de curiosidade mesmo. Mas foquem nesses valores aqui, porque são os valores mais utilizados, que são as forças de Starling presentes no capilar glomerular serão a pressão hidrostática glomerular, a pressão coloidosmótica glomerular e a pressão hidrostática na cápsula de Bowman. Enzo, cadê a pressão coloidosmótica na cápsula de Bowman? Pessoal, eu falei para vocês. No aparelho glomerular, você não terá pressão coloidosmótica na cápsula de Bowman, porque quem é que forma a pressão coloidosmótica? São as proteínas. Então, no capilar glomerular, você tem proteínas. Só que a barreira do capilar glomerular impede totalmente a filtração de proteínas, ou pelo menos deveria. Nesse sentido, não se considera que existem proteínas no interior da cápsula de Bowman. Vocês entenderam? E se não existe proteína no interior da cápsula de Bowman, não tem pressão coloidosmótica. Tudo bem? Show de bola. E aí, pessoal, a gente volta lá na ideia dessa fórmula aqui, ó, né? Para entender a taxa de filtração glomerular. Ela não é determinada pela somatória, pelo balanço das forças de Starling? Veja bem, o que a gente quer é que tenha filtração. Para ter filtração, as forças a favor da filtração precisam ser maiores do que as forças contra. Quais são as forças a favor? A única força a favor da filtração no aparelho glomerular é a pressão hidrostática glomerular. A pressão hidrostática tenta tirar o líquido de dentro do capilar para mandar para fora. Então, a pressão hidrostática do capilar glomerular, de 60, fica tentando tirar o líquido do interior do capilar e mandar para o espaço de Bowman. Já as outras duas pressões, que são a pressão coloidosmótica glomerular e a pressão na cápsula de Bowman, tentam trazer líquido para o interior do capilar. Como assim? A pressão coloidosmótica é formada pelas proteínas no interior do capilar. Então, essa pressão atrai o líquido que está no espaço de Bowman para o interior do capilar. Então, ela é contrária à filtração. E a pressão na cápsula de Bowman é a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, que é causada por conta do líquido que está aqui presente. Esse líquido gera uma pressão que tenta sair da cápsula de Bowman e ir em direção ao capilar. Essa pressão também é contrária ao processo de filtração. Para tanto, então, para que ocorra a filtração, né, a pressão única, a pressão hidrostática, que é a favor da filtração, precisa ser maior que a somatória dessas duas. Precisa ser maior que a somatória dessas duas. Então, o que a gente coloca? Né? A gente vai colocar que a pressão hidrostática do capilar glomerular menos pressão hidrostática do espaço de Bowman menos a pressão coloidosmótica do capilar glomerular tem que dar um valor maior que zero.
se tudo isso der um valor maior que zero, você está tendo filtração. E em termos fisiológicos, tá? Ao longo de todo o trajeto do capilar glomerular, essas pressões, pessoal, irão se manter, tá? Principalmente a pressão hidrostática glomerular. Essa pressão vai se manter do início ao fim do capilar glomerular, tá bom? Por que que essa pressão vai se manter? Porque a arteríola aferente, juntamente com a arteríola eferente, vão manter essa pressão em 60, para garantir que ocorra filtração durante todo o trajeto do capilar glomerular, tá bom? Como que faz isso? A arteríola aferente garante a pressão inicial de 60, né? Como a gente viu. Essa pressão que chega até ela é de 85, né? Da circulação sistêmica. Chega nela uma pressão de 85, mas ela causa uma constrição aqui para que chegue aqui 60, porque ela não quer uma pressão tão alta para não lesar o néfron. Beleza. Só que era de se esperar que, na medida que fosse sendo filtrado, essa pressão fosse decaindo ao longo do capilar glomerular. E por que não cai? Porque a arteríola eferente ela também vai gerar uma constrição para diminuir o fluxo que passa. Se você diminui o fluxo que passa, pessoal, fluxo fica retido aqui, né? Fluxo fica retido aqui atrás, e esse fluxo que fica retido aqui atrás amplia a pressão aqui atrás. Ou seja, fluxo retido garante a manutenção da pressão nos mesmos 60 iniciais. Beleza? O mecanismo é esse. Entretanto, pessoal, é válido salientar que, na medida que o líquido é filtrado, as proteínas ao longo do capilar glomerular vão ficando mais concentradas. E se as proteínas vão ficando mais concentradas, a pressão coloidosmótica automaticamente também aumenta ao longo do capilar glomerular. Até que, ao final do capilar glomerular, essa pressão coloidosmótica, juntamente com a pressão na cápsula de Bowman, se equiparam à pressão hidrostática glomerular. Então, como assim? É como se aqui no início, né, você tem essa pressão líquida de filtração de 10, beleza? Então, você tem aqui 10 milímetros de mercúrio favoráveis à filtração, certo? Favoráveis à filtração, no início do capilar glomerular. Então, você filtra muito. Quando você chega aqui no final, você tem uma pressão efetiva de filtração de 0. Por quê? Porque aqui no final, essa pressão coloidosmótica já virou 42 milímetros de mercúrio. E aí ela não é mais os 32 iniciais. Agora ela é 42. E aí quando você soma, né, 60 menos 18 menos 42, isso é a mesma coisa que 60 menos 60, que é igual a 0 de pressão efetiva de filtração. Quando essa pressão efetiva de filtração se torna 0, a filtração cessa. E, veja bem, por que é interessante essa filtração cessar imediatamente no início da arteríola eferente? Porque a partir do momento em que o sangue passa da arteríola eferente, você já forma capilar peritubular. E no capilar peritubular, você não quer que tenha filtração mais, pessoal. Você quer que tenha reabsorção. Então, a pressão de reabsorção, a pressão de filtração precisa ser menor que a pressão de reabsorção para que a reabsorção ocorra. Entenderam? Então, é tudo muito bem pensado. Nosso corpo, ele é lindo, pessoal. Ele entende como que tudo funciona e faz tudo funcionar melhor ainda. Né? Então, deu para compreender? O que promove a filtração é a pressão hidrostática glomerular ser maior do que a somatória das duas outras pressões existentes, que é a coloidosmótica do capilar e a hidrostática da cápsula de Bowman. Até o momento em que essa pressão líquida de filtração ou pressão efetiva de filtração se mantiver maior, né? Se tiver maior do que 0, você vai ter filtração. A partir do momento que ela se tornar 0, a filtração cessa. E quando que ela se torna 0? Ela se torna 0 imediatamente antes da arteríola eferente, né? E por que isso ocorre? Porque a pressão coloidosmótica ao longo do capilar glomerular aumenta. Fechou? Deu para compreender? Beleza, então. Aí eu trouxe para vocês aqui, pessoal, essa imagem que é muito legal. Ela fala o seguinte:
aumento na pressão colodosmótica no plasma que flui através dos capilares glomerulares. Tá vendo? É extremidade aferente, extremidade eferente. E a pressão colodosmótica lá. A pressão colodosmótica, normalmente, é o que eu falei para vocês, ela sobe, né? Ela aumenta ao longo do capilar glomerular. Ó, na aferente, você tem uma pressão colodosmótica de 28, né? 32, como traz aqui. E já lá no final, você tem uma pressão colodosmótica de 36, 42, beleza? Que vai tornar a pressão líquida de filtração, ela vai tender a se igualar a zero. Ela não se iguala, tá? Eu trouxe aqui que ela se iguala só para vocês entenderem, mas geralmente ela não chega a alcançar o valor de zero, porque ocorre filtração por todo o capilar glomerular. E dizer que aqui é zero significa dizer que aqui deixa de haver filtração e não está deixando de haver. Ela se aproxima, ela tende ao zero, beleza? Aí aqui está mostrando que a fração de filtração também vai alterar na medida em que você tiver uma alteração da pressão colodosmótica, né? Mas é isso. Ó, aumentos na fração de filtração elevam a taxa com a qual a pressão colodosmótica do plasma sobe. Ou seja, quanto mais filtração você tiver, maior vai ser o aumento da pressão colodosmótica. Por quê? Se você está filtrando muito, está ficando pouca água no interior do capilar glomerular e isso faz com que a proteína aumente a sua concentração. Então, quanto mais você filtra, maior vai ser a subida da pressão colodosmótica, maior vai ser o aumento. Quanto menos você filtra, menor vai ser o aumento da pressão colodosmótica, porque mais água fica aqui e menos concentrada fica a proteína. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Determinantes da filtração glomerular. Isso aqui a gente já falou tudo, olha. Quanto maior for a resistência oferecida pela arteríola aferente, menor é o fluxo sanguíneo renal. Se menor for o fluxo sanguíneo renal, menor for o fluxo que atravessa a arteríola aferente, menor vai ser automaticamente a pressão hidrostática do capilar glomerular. E quanto menor for a pressão hidrostática no capilar glomerular, automaticamente menor será a taxa de filtração, a filtração glomerular. Porque a filtração glomerular não é definida, né? Não é determinada pela pressão líquida de filtração. Se você tem uma menor pressão hidrostática, automaticamente você tem uma menor pressão líquida de filtração. E se você tem uma menor pressão líquida de filtração, menor vai ser a filtração glomerular, certo? E aqui é uma outra questão. Ó. Você reduz o fluxo sanguíneo renal, mas, mesmo que esteja ocorrendo uma redução do fluxo sanguíneo renal, você está gerando uma constrição da sua arteríola eferente, aumentando a resistência da arteríola eferente. Se você aumenta a constrição da arteríola aferente, líquido fica retido aqui. Então, mesmo que o fluxo esteja reduzido, a constrição da arteríola eferente está gerando a retenção de líquido aqui, e a retenção de líquido aqui aumenta a pressão hidrostática do capilar glomerular. E se você aumenta a pressão hidrostática no capilar glomerular, olha, se você aumenta a pressão hidrostática no capilar glomerular, você aumenta a pressão líquida de filtração, aumentando a filtração glomerular. Tá bom? Aqui é uma outra correlação demonstrando o quanto que o aumento na resistência arteriolar eferente interfere no fluxo sanguíneo renal e na taxa de filtração glomerular. Olha, aumento na resistência arteriolar aferente. Faz o que com a taxa de filtração glomerular? Aumenta a taxa de filtração glomerular. E faz o que com o fluxo sanguíneo renal? Diminui. É o que a gente já falou. Aumento na resistência arteriolar aferente. Faz o que com a taxa de filtração glomerular? Diminui a taxa de filtração glomerular. Por quê? Porque diminuiu o fluxo sanguíneo renal. Na verdade, é o fluxo que tem que ser analisado primeiro, né? Que é o que a gente já mencionou nessa imagem, tá? Esse gráfico aqui está relacionado a essa explicação. Se vocês não entenderam, voltem à aula, tá? E esse gráfico aqui está relacionado a essa explicação aqui, tá? Se não entenderam, voltem à aula também. Recapitulando, aumento na resistência arteriolar aferente, diminui o fluxo sanguíneo renal e a redução do fluxo sanguíneo renal diminui a taxa de filtração glomerular. Aumento na resistência arteriolar eferente, né?
mesmo que você tenha a diminuição do fluxo sanguíneo renal, você vai ter o aumento da taxa de filtração glomerular. Por quê? Porque sangue está acumulando no interior do seu capilar glomerular, o que aumenta a pressão hidrostática e favorece a filtração glomerular. Beleza, pessoal. Aí nós podemos passar agora para o controle fisiológico da filtração glomerular e do fluxo sanguíneo renal. Isso aqui a gente também já mencionou em outras aulas, né? Olha lá, o fluxo sanguíneo renal ele está diretamente relacionado à taxa de filtração glomerular. Quanto maior for o fluxo sanguíneo renal, maior será a taxa de filtração glomerular. E, ao mesmo tempo, pessoal, quanto maior for a pressão arterial média, que vai aumentar o fluxo sanguíneo renal, quanto maior for o fluxo sanguíneo renal promovido pelo aumento da pressão arterial, maior vai ser a saída de urina, né? Porque isso é até um mecanismo intrínseco de regulação do rim. Lembra, mecanismo de regulação a longo prazo? Quando você tem o aumento da pressão arterial, o rim se adapta de forma a ampliar a formação de urina, para que com isso você diminua a quantidade de líquido circulante nos vasos sanguíneos, diminuindo o retorno venoso, diminuindo, consequentemente, o débito cardíaco, que diminui a pressão arterial. Então, isso aqui nada mais é do que um mecanismo de controle a longo prazo da regulação renal, né? Aumento da pressão arterial gera aumento da produção de urina para tentar balancear esse aumento da pressão arterial, para tentar reduzir a pressão arterial, tá bom? E um outro controle aqui que nós temos é o controle advindo da mácula densa. A gente já mencionou. A mácula densa, ela percebe variações na concentração da urina, né? Se a urina se torna muito concentrada, né? O que a mácula densa percebe? Opa, se eu estou tendo uma urina muito concentrada, significa que eu estou filtrando muito, né? Se aumenta a concentração de sódio e cloro. Se eu estou filtrando muito, eu vou secretar de maneira parácrina adenosina para as células que estão aqui ao meu lado. Que células são essas? Arteríola eferente e arteríola aferente. Para quê? Para gerar uma constrição dessas arteríolas, principalmente da arteríola aferente, a fim de aumentar a resistência, reduzir o fluxo sanguíneo que passa aqui. Reduzindo o fluxo sanguíneo, você reduz a taxa de filtração glomerular, né? Porque você reduziu a pressão hidrostática, então você reduz a filtração glomerular, balanceando o sistema. Então, a mácula densa e o aparelho justa glomerular funcionam dessa forma, né? A mácula densa percebe, opa, está tendo muita filtração. Como que a mácula densa percebe isso? Está aqui nessa imagem. Ó. Nós já explicamos isso. Vou voltar só para vocês compreenderem. É essa imagem aqui. Ó. A mácula densa que está aqui, que é aquela imagem que nós mostramos lá, percebe o aumento do fluxo sanguíneo renal e da taxa de filtração glomerular através do aumento da entrega de sódio e cloro. Ao ela perceber isso, ela libera substância vasoativa, como a adenosina, que vai até a célula que reveste a arteríola aferente e promove a constrição dessa arteríola aferente, né, gerando o aumento da resistência. O aumento da resistência diminui o fluxo sanguíneo que passa pela arteríola aferente. A redução desse fluxo gera também a redução da pressão hidrostática do capilar glomerular e isso, por sua vez, gera a redução da taxa de filtração glomerular, normalizando o quadro desse indivíduo. Beleza? E um outro controle que ocorre, pessoal, é através do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? A mácula densa, na realidade, o aparelho justa glomerular, vocês lembram que a gente falou? A renina é secretada pelo aparelho justa glomerular. É isso aqui, o aparelho justa glomerular é isso aqui. O aparelho justa glomerular consegue perceber alterações na pressão arterial. Quando essa pressão arterial ela cai demasiadamente, o corpo percebe isso, né? O rim, principalmente, percebe isso, porque ocorre a queda na pressão hidrostática glomerular. Isso, por sua vez, gera a redução da filtração glomerular. E aí, a mácula densa percebe que está tendo uma redução na concentração de sódio. A mácula densa percebe tanto a elevação do sódio. Quando ela percebe a elevação do sódio, o que ela faz? Constrição da arteríola aferente para
diminuir a taxa de filtração. Se você gera constrição só da aferente, você tem diminuição da filtração, beleza? Só que nesse caso aqui, pessoal, você está tendo o quê? Você está tendo a queda da filtração já por conta de uma diminuição da pressão arterial. Se você tem uma pressão arterial menor, você tem uma pressão hidrostática menor, automaticamente você tem uma filtração menor e a mácula densa percebe isso. Nossa, ele está filtrando pouco e não sou eu que estou mandando ele filtrar pouco. Ele está filtrando pouco porque a pressão arterial caiu. O que eu vou fazer? Eu vou secretar renina. A minha renina vai ser convertida por todo aquele mecanismo que nós já mencionamos nas aulas anteriores em angiotensina 2. A angiotensina 2 vai na arteríola eferente e gera a contração dela. Olha como é que esse mecanismo é lindo. Enzo, você está falando para mim que a mácula densa ela consegue gerar tanto a constrição da arteríola aferente quanto a constrição da arteríola eferente? É isso mesmo, pessoal. Vocês só precisam se atentar ao momento que cada um desses fenômenos ocorre. Vamos recapitular. A constrição da arteríola eferente, deixa eu até pegar essa imagenzinha aqui, ó, para vocês não ficarem perdidos. Copiar de novo. Copiar de novo meu bichinho. Copiar. Vamos lá. Essas horas a gente até fica animado. Que aí tudo começa a encaixar. Só tomar um gole d'água aqui, pessoal. Tomem uma água aí também. Então vamos lá, pessoal. Recapitulando. Força aí que já está acabando. Olha só. O que eu falei para vocês? Lá naquela imagenzinha aqui, tá? Se não entenderam essa imagem, retomem e vejam ela de novo. Quando a mácula densa percebe a alta concentração de sódio, que provavelmente vai estar relacionada à alta filtração glomerular, o que ela faz? Ela secreta de maneira parácrina substâncias vasoativas. Exemplo, a adenosina. Essa adenosina secretada pela mácula densa vai lá na arteríola aferente e promove a constrição da arteríola aferente. Então, nós vamos anotar isso aqui. Assim, ó. Mácula densa, né? O que ela envia para a arteríola aferente? Adenosina. O que a adenosina faz? Aumento da resistência, que gera redução do fluxo sanguíneo renal, que gera redução na pressão hidrostática do capilar glomerular, que gera redução na filtração glomerular, porque é isso que você quer, né? É isso que você quer nesse estágio aqui. Nesse estágio aqui, você quer justamente a redução da filtração glomerular. Beleza. Mandar para cima. Que gera a redução na filtração glomerular. Certo? Certo. Fluxo sanguíneo renal. Beleza. Mas a mácula densa, ela também pode agir na arteríola eferente. De que modo? Através da angiotensina 2. A angiotensina 2 faz o que na arteríola eferente? A angiotensina 2 aumenta a resistência da arteríola eferente, que por sua vez faz o que, pessoal? Amplia. Se você constringe a arteríola eferente, eu já falei isso para vocês, acumula-se líquido no interior do capilar glomerular. O acúmulo de líquido no interior do capilar glomerular aumenta a pressão hidrostática do capilar glomerular. Então, aqui, ó, você tem um aumento da pressão hidrostática do capilar glomerular. E o aumento da pressão hidrostática no capilar glomerular favorece o quê, pessoal? Favorece a filtração glomerular.
favorece a filtração glomerular. Só que aí, pessoal, veja bem, esse mecanismo que a gente falou aqui é um mecanismo de proteção renal, certo? E eu falei isso para vocês, pessoal, a angiotensina, ela protege o rim, ela quer garantir a perfusão renal. Mas relembre que essa imagem aqui, ó, mostra um mecanismo para proteger a filtração renal, mesmo diante de quedas da pressão arterial. Mas relembre o seguinte, queda na pressão arterial, pessoal, não é bom para o corpo. E você manter uma taxa de filtração, mesmo durante a queda da sua pressão, não é interessante para o corpo, certo? Porque durante uma queda da pressão arterial, você quer aumentar a pressão arterial. E como que você aumenta a pressão arterial? Diminuindo a quantidade de urina que está sendo formada. Porque aí mais líquido está ficando na circulação e menos líquido está indo para a urina. Se mais líquido fica na circulação, melhora o retorno venoso, melhora o débito cardíaco, melhora a pressão arterial. Entenderam? Então, vocês não podem confundir isso. Você tem o mecanismo de proteção da angiotensina, mas, ao mesmo tempo, durante a queda da pressão arterial, vai estar ocorrendo o reflexo simpático, que vai estar promovendo uma forte constrição da arteríola aferente, que, de toda forma, vai reduzir a taxa de filtração glomerular. Mas por que a gente precisa separar? Porque essa imagem aqui, ó, fala para a gente o seguinte, mesmo durante a queda da pressão arterial, o rim consegue regular para manter a taxa de filtração glomerular, né? Como que ele faz isso? Ele faz através desse mecanismo do sistema renina-angiotensina. Então, ele mantém a filtração glomerular mesmo durante a queda da pressão arterial. Porém, não pensando mais no mecanismo protetor existente, que é esse mecanismo aqui, durante a queda da pressão arterial, você também terá a ativação do sistema nervoso simpático, que de toda forma vai reduzir a taxa de filtração. Entenderam? Mas essa imagem aqui só quer falar o seguinte, o rim consegue tanto diminuir a filtração glomerular em momentos de aumento da pressão arterial, quanto, então, ó, isso aqui é uma situação de aumento da PA. Gera isso aqui, ó, né? Aumento da PA gera isso aqui. E aqui, redução da PA. Gera isso aqui. Então, o que essa imagem mostra aqui para nós? O que eu quero trazer isso para vocês? Que a mácula densa consegue tanto reduzir o fluxo sanguíneo ao ponto de reduzir a filtração glomerular durante aumentos da pressão arterial, né? Quanto ela também consegue diminuir, quanto ela consegue aumentar a pressão hidrostática capilar glomerular durante a queda da pressão arterial. Então, ela consegue fazer os dois efeitos. Ah, Enzo, então você está me falando o seguinte, a pressão subiu, a mácula densa vai conseguir converter esse aumento da pressão arterial, diminuindo a taxa de filtração glomerular. Isso mesmo. E também, Enzo, você está me falando que quando a pressão arterial cair, a mácula densa tem um outro mecanismo que vai fazer a taxa de filtração glomerular subir. Isso mesmo, pessoal. Para quê? Para manter, aqui, ó, para manter a taxa de filtração constante. Manter a filtração glomerular constante. Isso é um mecanismo protetor para garantir a filtração glomerular, tanto na queda da pressão arterial, quanto no aumento da pressão arterial. Mas se atentem aos detalhes. Então, voltando aqui na imagem, olha, pressão arterial, a queda da pressão arterial diminui a pressão hidrostática glomerular, que diminui a filtração glomerular. Essa diminuição da filtração vai gerar uma redução na concentração de sódio na mácula densa, que interpreta isso e ativa o sistema renina-angiotensina, que vai promover o aumento da resistência arteriolar eferente. O aumento da resistência arteriolar eferente aumenta a pressão hidrostática glomerular, aumentando a taxa de filtração glomerular. Show de bola. Ao mesmo tempo, esse sistema aqui ativa, né, é um sistema conjunto renina, angiotensina, aldosterona. A aldosterona
vai aumentar a reabsorção de sódio, né? E esse aumento da reabsorção de sódio traz mais água, que contribui para quê? Para o aumento da pressão arterial que esse indivíduo está tendo. Então, é um mecanismo protetor que eu falei. Ele mantém a filtração glomerular, mas ao mesmo tempo vai estar ocorrendo o sistema nervoso simpático, que vai estar diminuindo a filtração glomerular através da constrição da arteriola aferente. Mas esse próprio mecanismo, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, vai ampliar a reabsorção de sódio, que também reabsorve, consequentemente, junto com o sódio, mais água. Se você reabsorve sódio e água, né, principalmente a água, você aumenta o volume circulatório, aumenta o retorno venoso, aumenta o débito cardíaco, o que aumenta a pressão arterial. Então, pessoal, o rim, ele tanto protege a filtração glomerular, né, através desse mecanismo aqui, mantendo a filtração glomerular mesmo na queda da pressão arterial, quanto ele também aumenta a pressão arterial através da aldosterona, que vai aumentar a reabsorção de sódio e de água, que vai gerar todo esse feedback no sistema circulatório, aumenta o retorno venoso, aumenta o débito cardíaco, aumentando a pressão arterial, contribuindo, então, para a normalização e manutenção do fluxo sanguíneo renal. Tá bom? Show de bola! E como nós falamos aqui, pessoal, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele não exerce um efeito tão potente assim na arteríola aferente. A gente já tinha falado isso. Pequenas concentrações de angiotensina só interagem com a arteríola eferente. Grandes concentrações, eferente e aferente. Mas a interação principal na aferente é pelo sistema nervoso simpático. Ele sim vai causar a verdadeira constrição aqui. Por quê? Porque tudo isso está ocorrendo ao mesmo tempo. Diminuição da pressão, exemplo, quando isso ocorre. Na hemorragia você tem a redução da pressão arterial. No momento que você tiver a redução dessa pressão arterial, a angiotensina 2 ativa, gerando constrição da eferente, mecanismo protetor renal. Aldosterona ativa, reabsorvendo sódio, aumentando o volume circulatório, retorno venoso, aumentando a pressão arterial. E o sistema nervoso simpático vai ativar, promovendo a constrição da arteríola aferente para diminuir a taxa de filtração glomerular. Para quê? Para que você tenha menos urina sendo formada e mais sangue ficando retido no interior do vaso sanguíneo, para que isso contribua também para o aumento do retorno venoso e aumente o débito cardíaco e o aumento da pressão arterial. Show de bola? Ufa! Conseguimos matar essa parte. Vou interromper a aula nesse momento. E aí nós já nos direcionamos para esse último tópico da nossa aula, que é sobre o equilíbrio hidroeletrolítico. Fechou, galera? Valeu!